Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, e dentro do tema que nós vamos estar abordando, que é a ansiedade, nós vamos falar sobre as suas causas, vamos falar sobre os seus efeitos ou suas consequências, e vamos também mostrar como vencer ou mesmo como evitar a ansiedade. Eu espero que seja útil para a vida de todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Em Mateus capítulo 6, no versículo de número 25 ao versículo 34, vamos fazer a leitura. Está escrito assim: por isso vos digo que não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitai todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O tema que Jesus aborda nesse momento, o Sermão do Monte, ele fala sobre a ansiedade. Ele traz alertas, ele traz conselhos, ele fala muitas coisas aqui importantes para nós. E nós precisamos entender que a ansiedade, ela é considerada por muitos estudiosos como sendo o mal do século. Enquanto a depressão é reconhecida pela maioria como de fato a doença do século, mas a ansiedade, ela é conhecida como o mal do século, porque enquanto 20% de pessoas provavelmente terão depressão, 80% das pessoas têm ou terão ou sofrem de ansiedade. Então é algo que atinge quase que a população mundial inteira. E a ansiedade, ela tem suas causas, ela tem seus princípios. No entendimento de alguns psicólogos renomados, que eu não vou citar nomes aqui, eles acreditam que a ansiedade, ela é decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Tem a sigla SPA. O pensamento acelerado é quando a pessoa, ela tem a sua mente muito cheia de pensamentos, e ela não consegue parar de pensar, ela é cheia de informações, e ela pensa a todo instante, toda hora, e isso acaba causando a ansiedade na visão da psicologia. E claro que eles têm certa razão no que eles estão dizendo. Contudo, é importante também nós analisarmos algumas coisas na linguagem comum, mesmo na linguagem popular, que a ansiedade, ela é causada por pelo menos 3 fatores que nós colocamos aqui. Claro que são muitos outros, mas nós listamos aqui 3 que a gente entendeu que são mais objetivos. A ansiedade é causada primeiro pela impaciência. Normalmente as pessoas impacientes, as pessoas que têm pouca paciência, elas acabam tomando decisões precipitadas, e essas decisões precipitadas, elas são frutos exatamente da sua impaciência. E essas decisões precipitadas, muitas vezes causam frustrações, que seria o segundo motivo da causa da ansiedade. E essas frustrações, elas trazem exatamente a ansiedade. Por exemplo, a pessoa está muito ansiosa para comprar um carro, está muito ansiosa para comprar uma casa, está muito ansiosa para casar, está muito ansiosa para noivar, está muito ansiosa para arrumar um emprego, para arrumar um trabalho, para fazer qualquer coisa que seja, sei lá, para chegar o dia da consagração no ministerial, enfim, a pessoa está muito ansiosa por alguma coisa, e normalmente essa ansiedade leva essa pessoa a tomar decisões antes do tempo certo,
antes da hora certa. Leva essa pessoa a fazer escolhas daquele tipo que não tem o melhor, então esse aqui serve no momento. Então a ansiedade, ela leva o homem a fazer isso. E no que ela leva o homem a tomar esse tipo de atitudes, decisões, isso vai causando frustrações. E essas frustrações, elas acabam trazendo o terceiro motivo da ansiedade, que seria a preocupação. E tudo isso, meu irmão, vai fazer de você uma pessoa ansiosa. E a ansiedade, ela vai produzir em você aflição, agonia, o desejo veemente, impaciente e a falta de tranquilidade. Vai tirar a sua paz. A ansiedade é isso. Será que eu estou falando essa noite com pessoas ansiosas? Será que tem pessoas aqui que são impacientes? Será que tem pessoas aqui que são frustradas com alguma coisa por conta das suas precipitações? Será que tem pessoas aqui que vivem preocupadas exageradamente, além do limite que deveria estar com determinada coisa? Jesus mostrou aqui pessoas preocupadas com comer, pessoas preocupadas com vestir, pessoas preocupadas até mesmo com beber, pessoas preocupadas até mesmo com a moradia ou com qualquer outra coisa. E Jesus mostra aqui nessa parábola, nessa passagem, a vida ansiosa que as pessoas levam. A vida ansiosa que as pessoas levam. Eu quero lhe dizer, irmão, que nós vivemos no século 21, o século da grande tecnologia, o século do avanço da ciência, e nós nunca tivemos o século das informações rápidas, e nós nunca tivemos uma sociedade tão ansiosa como nós estamos tendo agora. Eu acho que a sociedade não era tão ansiosa quando a gente escrevia uma carta para um parente lá que foi embora para o Sudeste ou foi embora para outro país, e esperava essa carta chegar lá com 30 dias, depois esperava mais 30 dias a resposta chegar. A gente passava de 60 dias sem ter contato com um parente que foi embora para o Sul ou para o Sudeste, e a gente não tinha tanta ansiedade. Hoje, com tanta tecnologia, nós nos tornamos pessoas mais ansiosas. É só você parar para você olhar para você mesmo, olhar se você tem alguns desses sintomas, olhar se você é essa pessoa que vive agoniada, vive aflita, que vive com desejos veementes por coisas, por alguma coisa, por realizações, e desejos veementes, eu tenho que realizar, e vive assim essa agonia. Ou você é aquela pessoa que vive inquieta, com falta de tranquilidade. Isso são, irmãos, isso é a ansiedade. Isso são alguns dos sintomas da ansiedade, que são causados exatamente pela sua impaciência, pelas suas frustrações e pelas suas preocupações. E nós vemos que os efeitos ou as consequências da ansiedade, elas são muitos efeitos e muitas consequências, mas pelo menos 5 que nós listamos aqui essa noite para os irmãos, que são: a ansiedade nos torna pessoas precipitadas, que está ligado à impaciência, torna-nos pessoas precipitadas. Quantas vezes você já tomou decisões precipitadas? Muitas vezes. Quantas vezes você já tomou decisões erradas, naquela coisa da meia sola, porque é precipitado, porque não sabe esperar o tempo certo, a hora certa, o momento certo, a coisa certa, e sempre é uma pessoa precipitada. Isso são efeitos, são consequências da pessoa que é ansiosa. Ela está sempre colocando o carro na frente dos bois, ela está sempre saindo na frente quando não deveria sair, ela está sempre agindo de forma adiantada quando não deveria agir. E outro efeito ou consequência da ansiedade são as decepções. Pode prestar atenção, nós vemos uma sociedade cheia de pessoas frustradas, que está ligada à frustração, toda cheia de pessoas frustradas e decepcionadas por conta das suas ansiedades. Quantas pessoas um dia, eu vou falar de bem material, quantas pessoas um dia tiveram que comprar um carro porque estavam ansiosos, aí precipitados, e tiveram que comprar um carro, e depois não pôde pagar, e a concessionária teve que tomar o carro de volta. Quantas pessoas entraram em relacionamentos, em amizades com pessoas que de repente
não deveria ter entrado, mas um anseio por um amigo, um anseio por um colega, um anseio por um parceiro do seu lado, para entrar, para sair, para passear, para ir, para voltar, para dialogar, para conversar. E o anseio por ter alguém, não tem ninguém, é esse aqui mesmo. E de repente esse anseio, essa precipitação, essa ansiedade por essa questão de relacionamento, de amizades, não trouxe decepção para você. E em muitas outras áreas da nossa vida, nós sofremos as consequências das nossas ansiedades, que são as decepções que nós sofremos. Quantas vezes ansiosamente nós consagramos um obreiro sem primeiro experimentá-lo, sem primeiro prová-lo, e de repente nós nos frustramos com ele. Quantas vezes, por conta da necessidade da obra, por conta da necessidade de alguma coisa, nós escolhemos alguém, nós elegemos alguém para nos ajudar, para nos auxiliar, para andar ao nosso lado, para estar conosco. Por conta da necessidade, nós agimos precipitadamente e sofremos a decepção. Com certeza, com certeza. A ansiedade também, irmão, outra consequência e efeito da ansiedade são as irritações, brigas e discórdias que a pessoa ansiosa vive assim. A pessoa ansiosa, ela é uma pessoa irritada, ela é uma pessoa que vive de discórdias, e é uma pessoa que consequentemente vive brigando, porque ela é ansiosa, ela não sabe se conter, ela não sabe se controlar, ela não tem um autodomínio, ela não tem um autocontrole. Então ela vive irritada porque ela é frustrada, ela vive irritada porque ela não é realizada, ela vive frustrada porque ela é decepcionada. Então ela vive frustrada e ela vive irritada, e ela vive discórdias. Isso é efeito da ansiedade. A ansiedade, querida, ela tira a paz de qualquer pessoa, ela traz inquietação para qualquer coração. Nós normalmente tendemos a pensar num futuro que sequer existe, e tendemos a pensar num futuro e ficamos preocupadíssimos com o futuro, ansiosos com o futuro. Esquecemos de viver o presente, ansiosos com o futuro, preocupados com o futuro, e isso causa em nós ansiedade. Um jovem que entrou num curso, que o curso vai derrubar daqui 1 ano, daqui 2 anos, será que eu vou passar? Um jovem que vai fazer um vestibular, está se preparando para o Enem, está se preparando para o vestibular, está se preparando para a faculdade, e ele já fica ansioso, daqui falta 1 mês, 2 meses, 3 meses ainda para a prova, ele já está ansioso. E essa ansiedade, pode ter certeza, meu irmão, na linguagem da psicologia, no dia da prova, ela pode puxar um gatilho na sua mente, abrir uma janela, a janela do medo, e você pode encontrar os arquivos do medo e não conseguir nem lembrar daquilo que você estudou e se preparou para fazer a prova. E isso acontece com alunos frequentemente. Inteligentíssimo, se for para conversar ele fala, se for fazer uma prova ali por fazer, ele faz, mas quando é algo que cria uma certa pressão, que traz uma certa expectativa, ele cria aquela ansiedade, ele não consegue realizar o que ele quer realizar. E aí ele vai tirando, é fruto da ansiedade dele. Ele vai vendo sem paz, vai vendo inquieta. Pode ver pessoa inquieta, pessoas inquietas, pessoas agitadas, pessoas que não sabem estar parado, pessoas que ficam manifestando ausência de paz, inquietação. Isso são características de pessoas ansiosas. E até mesmo, irmãos, a ansiedade, ela pode causar a depressão, pode levar a pessoa a ficar depressiva, e em alguns casos levar à morte, ou até mesmo levar ao suicídio. Então a ansiedade, ela não é brincadeira. A ansiedade, irmãos, ela é algo muito grave. Ela é como se fosse uma pequena fenda, uma pequena brecha imperceptível. A depressão é perceptível. A gente percebe, a depressão é um mal gigantesco, a pessoa está depressiva, está trancada, tomando remédios, controlados, depressiva. E a ansiedade, a gente muitas vezes não dá muita trela para ela, não dá muita conta para ela, sendo que na verdade ela pode ser um princípio de coisas desastrosas na nossa vida. Já observe Jesus nesse momento. Jesus está dando exatamente um sermão, onde ele vai trabalhar o lado psicológico daquelas pessoas. Eu diria que Jesus estaria dando aqui uma sessão de psicologia. Alguns estão ali como aluno para aprender, outros estão como pacientes, completamente doentes de ansiedade.
E Jesus está mostrando as causas por conta deles viverem ansiosos demais, deles serem impacientes demais, deles terem sonhos demais e não conseguirem realizar esses sonhos e viverem frustrados, viverem inquietos, agitados, sem paz, deprimidos, depressivos, irritados, decepcionados, frustrados. E Jesus está mostrando isso para eles. E mostrando que eles estão inquietos demais com o comer, com o vestir, com o calçar. E Jesus via aquela preocupação nas pessoas, irmãos. E não é diferente conosco. Não é diferente hoje. Nem com a sociedade e nem com a igreja. Não que a igreja esteja fora da sociedade, porque a igreja está dentro da sociedade. Eu apenas fiz essa separação porque a igreja é o povo de Deus. E nós não deveríamos ser pessoas ansiosas. Porque como nós estamos vendo aqui, Jesus trabalhou essa questão. Jesus trabalhou, alertou aquelas pessoas para que elas não tivessem cuidado com a ansiedade. Então a ansiedade é isso, irmão. Você tem algum desse sintoma? Você tem alguma dessas coisas? Você vai sair para trabalhar, você já sai ansioso. Será que hoje eu vou vender bem? Será que hoje eu vou vender muito? Ou você vai para o seu trabalho, para a empresa que você trabalha, será que hoje eu vou produzir bem? Você já sai ansioso. Enfim, nós vemos na sociedade, irmão, nós vemos ansiedade até nas crianças. As crianças são ansiosas. Os adolescentes nem se fala. E os adultos que deveríamos ser mais maduros e ter o domínio, o controle do nosso eu, nessa questão pelo menos, nós somos muitas vezes mais ansiosos do que as crianças e do que os adolescentes. Observa uma pessoa que fuma. Eu fico observando um moço que tem um comércio perto da minha casa, e ele fica vendendo. Eu fico de vez em quando, ele está lá fora, ali com a mão na cintura, com o cigarro na boca, e está lá, o cigarro na boca lá. E eu fico olhando, aquele moço está muito ansioso. Ele talvez esteja esperando os clientes, criou uma expectativa que hoje ele ia vender tanto e não está conseguindo vender, e ele está ansioso. Ou então ele comprou muito, achando que ia vender bem, e não está conseguindo pagar o fornecedor, e ele está ansioso. Outras vezes nós ficamos sentados em determinado lugar, esperando alguma coisa, e a gente fica soprando as mãos, e ficamos balançando os pés, e ficamos inquietos. E a gente percebe de longe que aquela pessoa está ansiosa. Ele criou uma expectativa. E ele está preocupado, ele está ansioso, ele está inquieto, ele está sem paz ali. E normalmente pessoas ansiosas, que só, por exemplo, num púlpito para pregar, ela não consegue ter êxito. Pessoas ansiosas que vai dirigir, aprender a dirigir um carro, dirigir o carro na rua, ansioso porque vai dirigir, ele muitas vezes não consegue ter êxito. As pessoas ansiosas que fazem as coisas com ansiedade, irmãos, nunca fazem bem, nunca fazem direito, nunca fazem completo e nunca fazem de forma correta. A ansiedade, ela só estraga a nossa vida. A ansiedade só atrapalha nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão casadas infelizes porque se casaram de modo precipitado por conta da ansiedade. Eu conheço pessoas, irmãos, que tinham anseio de sair da casa dos pais, e o anseio de sair da casa dos pais lhe levou a arranjar um matrimônio, irmãos, que não lhe trouxe felicidade. Que a ideia era simplesmente: eu tenho que casar porque eu tenho que sair da casa dos meus pais. Então ele não casou porque amava, não casou porque realmente era a hora certa, porque realmente era o momento certo, mas porque ele estava ansioso para sair da casa dos seus pais. Quantas pessoas a gente já viu, irmão, dizendo: poxa vida, eu devia ter esperado um pouco mais. Quantas pessoas a gente já viu: poxa vida, não era não ter comprado isso agora. Viu ou não viu? Quantas pessoas a gente já viu: poxa vida, não era não ter realizado isso agora, não era não ter feito isso agora, não era o momento agora, mas já tinha feito, já tinha quebrado a cara, já tinha se prejudicado. E por quê? Por causa da ansiedade. Queridos, a gente acha que é brincadeira, a gente acha que não é coisa séria,
Mas a ansiedade tem botado muita gente em aperto. Quantas pessoas, irmão, o que eu vou falar aqui parece até ser cômico, mas quantas pessoas estão com o cartão estourado por causa da ansiedade? Estão apertadíssimas financeiramente por causa da ansiedade. Estava andando no shopping, vi aquele relógio de R$800, não era nem a hora de comprar, não era nem o momento de comprar, não tinha nem necessidade de comprar, mas a ansiedade. E parcelou em 8 vezes de R$100. Aí depois eu fui mais adiante, ele viu um celular de 800, parcelou em mais 100, 8 de R$100. Depois ele foi mais adiante, levou a esposa, comprou roupa para a esposa, comprou roupa para si, para os filhos, mais R$800, mais 8 de R$100. E quando de repente o cartão chega no final do mês, e o cartão vem num valor que ele sequer pode pagar. A ansiedade. Estou mentindo? A mais pura verdade. Então, queridos, nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos entender primeiro que a ansiedade tem suas causas. Precisamos encontrar as causas da ansiedade. Aquilo que está me causando ansiedade, que está me tirando inquietação, para que eu possa evitar aquilo. E eu preciso aprender que isso tem causas, que isso produz efeitos e consequências. E eu preciso aprender como vencer se eu já sou ansioso e como evitar a ansiedade, se eu não sou ansioso ainda. E Jesus deu os conselhos aqui. Os conselhos que Jesus deu. Primeiro, como vencer a ansiedade? Primeiro no verso 25 e no verso 31. Dominar as ações e as emoções. Jesus diz no verso 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Então, o primeiro conselho que Jesus dá, para que possamos vencer a ansiedade: dominar as nossas emoções. Nós precisamos, irmãos, aprender a dominar as nossas emoções. Não tomar decisões, não agir quando estivermos ou baseado em nossas ansiedades. Isso, irmãos, é um conselho tremendo, tremendo. Você vai ouvir isso até na psicologia, mas muitos psicólogos falam isso sem sequer conhecer o que Jesus falou, porque realmente foi o conselho que Jesus deu. Sim, Jesus disse: domine suas emoções, não estejam ansiosos, não estejam inquietos. Vê a ansiedade, a emoção, a ansiedade, a inquietação, não tome decisões agora, não haja agora. Quantas pessoas não fizeram isso, que se arrependeram porque agiram? Mas quantas pessoas que seguiram o conselho de Jesus, que dominaram suas emoções, e depois lá na frente eles viram: poxa vida, realmente naquele dia eu agi certo, porque se eu tivesse agido, eu tinha feito besteira, eu tinha feito isso. Ainda bem que eu não comprei aquele carro, ainda bem que eu não comprei aquela moto, ainda bem que eu não comprei aquele relógio, ainda bem, eu fiquei com vontade, mas ainda bem que eu não comprei aquele celular, ainda bem que eu não fiz aquilo, ainda bem que eu não fiz isso, ainda bem que eu não peguei aquele cara para ser meu amigo, para me relacionar com aquela pessoa, ainda bem. Lá na frente a pessoa percebe: seguiu o conselho, teve vontade, teve o desejo, mas Jesus disse: domine as suas emoções. Primeiro conselho, igreja, está anotando aí, na mente? Primeiro conselho para você vencer a emoção, ou não se tornar uma pessoa ansiosa: domine as suas emoções. Jesus chama isso de domínio próprio, o autocontrole. Segundo conselho, no verso 34, viver cada dia por sua vez. Verso 34, lá: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Outro conselho que Jesus deu: viva o dia de hoje. Quantas vezes, irmão, a gente está almoçando e já está pensando o que é que vai comer amanhã? Quantas vezes a gente está vivendo hoje, estamos aqui agora, mas já estamos preocupados com amanhã. E o conselho de Jesus foi o quê? Viva cada dia por sua vez.
Cada dia tem suas tribulações, cada dia tem suas dificuldades, cada dia tem suas aflições. Então viva aquele dia e pronto. Eu conheci um amigo, que hoje ele já partiu, morreu. Ele passou a sua juventude inteira, ele me contou para mim. Um parente dele, a mãe dele morreu de câncer, e ele passou a juventude inteira com medo de pegar câncer. Vivia depressivo, ansioso, com medo de pegar câncer, com medo de pegar câncer, com medo de pegar câncer, com medo de pegar câncer. Ele não tinha alegria, ele não tinha paz, ele não tinha gozo, não tinha prazer. Ele vivia com medo de algo que sequer era uma realidade para a vida dele. E aquele homem deixou de viver. Ele deixou, por exemplo, a pessoa diz, não, uma pessoa ansiosa, eu não vou comer peixe, porque o fulano de tal se engasgou com espinho de peixe, eu não vou comer peixe, porque pode eu me engasgar com espinho de peixe. Ele fica vivendo o que as outras pessoas viveram, ele fica baseando a vida dele pela as outras pessoas vivem, e ele não vive o momento ali oportuno, o momento do dia, o momento da hora, o momento. Ele fica sempre com a mente voltada para o futuro, e os pensamentos são ruins, são negativos. E a ansiedade, irmão, é tão incrível que nessas coisas aqui, de viver um dia de cada vez, e levando ali para o lado da questão das emoções, que algumas pessoas sentem falta de ar, aperto no peito, e todo mundo que adoece, ele diz, eu vou adoecer também. Então, irmão, conselho de Jesus, para vencer a ansiedade: viva cada dia por sua vez. O dia de hoje tem o seu mal, o dia de hoje tem suas lutas, suas dificuldades. Então foca nas lutas de hoje, no dia de hoje, na dificuldade de hoje. Mas e amanhã, pastor? Amanhã, quando chegar, se chegar, você vai e enfrenta aquele dia. Eu conheci pessoas, irmão, que já morreram jovens, pessoas que morreram com 32 anos, 30 anos de idade, que eram pessoas completamente ocupadas e ansiosas, que não tinham tempo para isso, não tinham tempo para aquilo, não podia fazer isso, podia fazer aquilo, não podia um lazer com a família, não podia nada, porque trabalhar, eu tenho que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que isso, aquilo, outro, de repente morreram. E é como dizem, né? Morreu, agora tem tempo para tudo. E na verdade não tem mais tempo para nada. E esqueceu de viver cada dia de sua vez. Então segue esse conselho de Jesus, irmão. Aprende a dominar tuas emoções. Quando você estiver alterado, lá embaixo, domina tuas emoções. E viva o dia de hoje. E no dia de hoje vive em paz com a sua família, vive em paz com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. No dia de hoje plante coisas boas, faça o bem às pessoas, respeite seus patrões, respeite seus colegas de trabalho. Viva cada dia de sua vez. Terceiro conselho que Jesus dá: aceitar que somos limitados. No verso 27. Qual de vós poderá, com todos os seus esforços, acrescentar um côvado à sua estatura? Nós somos limitados. Tem coisa, irmão, que a gente não pode fazer. Tem coisa que você não pode fazer, você é limitado. Você sabe qual é o grande problema que tem levado muitos pastores ao suicídio? Tem ouvido falar muito pastor suicidando? De muito crente se suicidando? Exatamente isso. Principalmente pastores que desenham para si uma imagem de que eles são infalíveis, de que eles são perfeitos, de que eles não erram, de que eles não pecam. E ele traz para si essa imagem, e automaticamente ele está ensinando a igreja a cobrar muito dele. E no que ele ensina a igreja a cobrar muito dele, ele não pode mostrar fraqueza. Eu tenho visto pastores pentecostais dizer isso. Ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode mostrar debilidade. Ele tem que sempre passar para a igreja que ele é um super-homem. E isso tem trazido um peso na vida de muitos líderes. Ele não pode se abrir com ninguém,
Ele não pode contar para ninguém algum pecado que ele cometeu, algum vacilo que ele cometeu, algum escorrego que ele cometeu. Ele não pode desabafar com ninguém, porque se ele desabafar com alguém, aquela pessoa vai achar que ele é fraco, ou corre o risco daquela pessoa contar para um, contar para outro, contar para outro. E assim eles ficam acumulando essa pressão em cima de si. E chega o ponto que eles não aguentam mais, como eles não querem falar para ninguém, porque são super-homens, e acabam tirando a própria vida. É isso que está acontecendo com alguns líderes, alguns pastores. Mas o fato é que Jesus disse, irmãos, que nós temos que aceitar que nós somos limitados. Poxa vida, para Jesus seria tão simples. Vocês têm tanto cuidado na vida, não pode acrescentar uma hora ao custo da sua vida, não pode acrescentar um palmo à sua estatura, e está preocupado com tanta coisa. Eu aprendi uma coisa, irmãos, e isso que eu aprendi tirou de mim mais o fardo que eu carregava. Eu aprendi que eu não sou Deus. Eu aprendi que eu sou só um homem simples, uma ovelha de Cristo como qualquer um de vocês, na posição de líder, de guia, de pastor, mas sou um homem falho como qualquer outro ser humano. Eu não tenho nada em mim melhor do que você, eu não tenho uma unção maior do que a sua, eu não tenho uma graça maior do que Deus lhe deu, eu não tenho nada maior do que você. Eu sou um homem igual você é, e qualquer pastor é do mesmo jeito. Eu aprendi que eu não sou Deus, que eu não posso resolver o problema do mundo, que eu não posso salvar as pessoas, que eu não posso fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer. Isso trouxe um alívio para mim. Até essa questão de tirar um dia de folga. A Marlene e a Luciana, que estão há mais tempo aqui, das que estão aqui hoje, estão com a gente já há 8 anos. Eu não tinha esse negócio de tirar uma semana de folga. Eu lembro que eu passei 6 anos no ministério direto, 6 anos direto, sem parar. Até que um dia eu resolvi tirar 5 dias de folga, viajei lá para o interior. Isso me fez bem. Aí agora eu adotei dezembro e janeiro, eu tiro ali uma semana, conforme eu vou fazer na agenda aqui, uma semana, vou. Em julho faço de novo. Conforme der mais um pouquinho, faz mais um pouquinho. Porque eu aprendi, irmão, que essa obra não depende de mim, que se eu faltar, a obra continua. Aprendi isso. Então eu aprendi que eu sou limitado, aprendi que eu não sou o dono da verdade, eu aprendi que eu não sou o super pregador. Então nós temos que aprender que nós somos limitados. Quando você aprender que você é limitado, você vai aprender. Isso ajuda a vencer a ansiedade. Que você às vezes quer resolver tanta coisa e não pode, você fica ansioso. Então você vai entender, não posso resolver e pronto. Gostaria de resolver, mas não posso. Gostaria de ajudar, mas não posso. Gostaria de socorrer, mas não posso. Gostaria de fazer, mas não posso. É isso que Jesus ensinou. Quarta coisa que Jesus ensinou, como vencer a ansiedade, ou não se tornar uma pessoa ansiosa, é que a vida é mais importante do que as coisas materiais, que é o que tira muito a paz das pessoas, inquieta muito. Verso 25, ele disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus ensinou o que aqui? Que nós temos que aprender a valorizar a vida. Valorizar a vida, que a vida é mais importante do que os bens materiais que o mundo oferece. Sim, Jesus ensinou isso, valorizar a vida. E junto com valorizar a vida, Jesus nos ensinou a nos valorizarmos a nós mesmos. Olha o que ele diz no final aí, do versículo, na parte B desse mesmo versículo. Não é a vida mais do que o mantimento? Aliás, perdão, no verso 26, o finalzinho do verso 26. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Quando ele fala das aves do céu, que não planta, nem colhe, nem ajunta em celeiro, e Deus sustenta elas, não tem vós muito mais valor do que as aves? Então Jesus está dizendo, irmão, que nós temos mais valor do que as aves, e nós temos que aprender a valorizar a nós mesmos. Você já percebeu, irmão, que às vezes a gente dá valor a todo mundo, não dá valor a si mesmo? Quantas vezes em secreto, em silêncio, a gente abre a boca para dizer que a gente não serve de nada, que a gente não presta para nada, que a gente não faz nada, não pode nada, não consegue nada. Algumas pessoas têm essa mania de não dar valor a si mesmo. Isso não é bom. Eu não estou falando para você se idolatrar, eu não estou falando para você se adorar como um Deus, estou falando para você se dar valor.
Dá o devido valor que você tem. Jesus está dizendo que Deus, nós temos mais valor do que as aves. Se Deus cuida das aves, Ele vai cuidar muito mais de você, porque vocês vão mais valiosos do que ela. A imagem feita, a imagem e semelhança de Deus. Então, meu irmão, aprenda a dar valor a você. Aprenda a se dar valor. E o sexto ponto, o sexto elemento que Jesus ensina para vencermos a ansiedade é olhar em nossa volta e aprender a valorizar as coisas simples, a simplicidade. Olha lá, verso 26, 28 e 29. Olhar para as aves do céu, coisas simples. Verso 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não costuram, não fiam. Verso 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O que Jesus está ensinando aqui? Nos ensinando a valorizar as coisas simples. E nós, irmãos, a gente nunca está contente com o que a gente tem, com o que a gente é. Nunca. A ansiedade rouba a gratidão do coração do homem. O homem nunca está satisfeito, nunca está contente, nunca valoriza o que ele tem, o que ele é, o que ele faz. Ele está sempre insatisfeito. E Jesus diz: aprenda a valorizar as coisas simples, a dar valor à simplicidade. Eu viajei para o sertão na semana passada, fomos lá para a nossa igreja, nossa congregação lá, modo de falar, né? A gente sabe que a obra é de Deus, a igreja é de Deus, para identificar o ministério, nossa congregação. Viajei, fui lá antes de ir para Madalena. Eu passei em Itatira, no sertão da cidade de Itatira, num povoado chamado Barro Vermelho, onde mora minha tia. Eu fui na casa dela, eu coloquei no Facebook, algumas pessoas viram. Uma casa de taipa. Ela não tem geladeira. A água lá era dentro de um pote. Ela tem um fogãozinho de 4 bocas, bem feinho, bem humildezinho, e o fogão a lenha ali do lado. As paredes rebocadas com barro, com argila, com varas. A casa construída ao invés de tijolo, cimento, concreto, colunas, com varas e barro. O chão, uma lajota, barro batido. E eu sentei ali numas cadeiras que normalmente seriam tamboretes de couro, e sentei numas cadeiras com ela, eu, a minha esposa e o Marlúcio e o Roberto que andava com a gente, e sentamos ali e conversamos um pouco, e em todo momento eu olhava para minha tia, eu via um sorriso no rosto dela. Olha lá as fotos do Facebook. Eu via um sorriso no rosto dela, eu via alegria na face dela, no meio de toda aquela simplicidade. Eu acho, irmão, que uma das coisas que Jesus quis dizer, que nós tínhamos que ser como crianças para herdar o reino de Deus, estava ligado à simplicidade, a valorizar as coisas simples. E nós temos, isso nos ajuda a vencer a ansiedade, porque isso traz satisfação e traz contentamento. E a sétima coisa, o sétimo conselho que Jesus deu, não podia faltar: confiar em Deus. Verso 30 e o verso 32. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Verso 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo: vai vencer a ansiedade confiando em Deus. Saiba que Deus sabe da sua necessidade. Saiba que Deus conhece a sua necessidade. Você acha que Deus não conhece a necessidade? Você acha que Deus não sabe que você está precisando de 1 quilo de arroz para fazer a comida amanhã? Que Deus não sabe que você está precisando de um par de sandálias, de uma calça, de uma camisa? Acho que Deus não sabe que você está precisando do dinheiro para pagar a energia, a luz, o aluguel, a água?
Acha que Deus não sabe que você está precisando de saúde, precisando de tranquilidade na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos? Deus sabe. Deus conhece nossas necessidades. Deus conhece todas as nossas necessidades. E Jesus disse: vocês querem vencer a ansiedade? Então aprendam a confiar em Deus. Oh, coisa difícil, meu Deus, é aprender a confiar no Senhor. Águazinha gelada para mim. Pense numa coisa difícil, é aprender a confiar em Deus. Mas como difícil? Que fé é essa? Que fé é essa? Em que Deus é esse que você crê? Que Deus é esse que você confessa? Que Deus é esse que você professa, que você não consegue acreditar nele? Eu lembro quando Jonas entrou no navio que ia para Tarsis, e quando veio aquela tempestade, que ele estava desobedecendo o Deus Todo-Poderoso, e veio aquela tempestade, veio aquele temporal açoitando ali o barco, entrando água, o barco quase afundando, os marinheiros tudo apavorados. Jonas foi lá para baixo, no porão, deitar lá. E os homens chegaram lá e disseram: ei moço, ei rapaz, levanta aí, como é que tu está deitado, rapaz? Nós estamos lá tudo desesperados, o barco vai afundar. Nós já clamamos aos nossos deuses, os nossos deuses, nós já buscamos a face deles. Sim, vai, levanta, invoca o teu Deus. E Jonas disse: rapaz, não precisa vocês invocar o Deus de vocês não, porque foi eu quem desobedeci o meu Deus. E quem é o teu Deus? O meu Deus é o Senhor do céu e da terra. Aí os homens disseram: como é que você teve coragem de desobedecer a um Deus tão grande? É como o Senhor disse: o jumento conhece a voz do seu dono, mas o meu povo não conhece a minha voz. Aprenda a confiar no Senhor. Confia no Senhor perpetuamente. Bem-aventurados que confiam no Senhor. Sim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E há muitas e muitas e muitas inúmeras passagens bíblicas dizendo que nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus como Noé, que Deus anunciou um dilúvio antes mesmo de existir chuva na terra. Confiar em Deus como Abraão, que sabia que a sua esposa era estéril, ou que ele era estéril, e sair com a promessa de que Deus faria dele uma grande nação. Confiar em Deus como Moisés, que disse que ele com aquela vara ia vencer o Egito e resgatar as miríades do povo de Deus dali para levar para a terra prometida. Confiar em Deus como Elias, que correu por ribeiro de Querite, sustentado por corvos. Depois foi para a casa de uma viúva pobre, porque Deus disse que ali ia sustentá-lo. Confiar em Deus como Paulo, que viveu a sua vida peregrinando de um lado para o outro, passando privações, necessidade, lutas e adversidade, perigos na estrada, perigo no deserto, perigo da sua nação, perigo dos estrangeiros, necessidade de roupa, de comida, de alimento, de moradia. Mas ainda assim ele dizia: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque eu estou certo que aquele que me chamou é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Confiança. Aprenda a confiar em Deus e a ansiedade vai embora. Aprenda a saber que Deus é quem provê o teu sustento, Deus é quem cuida da tua casa, a tua família. Que só vai acontecer na sua vida aquilo que Deus permitir, porque Jesus disse que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Não cai uma árvore do céu, uma árvore que só vale 2 moedinhas que não vale nada, só cai uma delas se Deus permitir. E Jesus disse: vocês valem muito mais do que as árvores, só cai um de vocês se Deus permitir. Vocês não precisam estar preocupados, ansiosos, com medo, porque Deus contou até os cabelos da cabeça de vocês. Deus sabe, Deus conhece. O salmista disse: Deus contou os meus passos nas minhas vagueações, colheu minhas lágrimas no seu odre, na sua vasilha. Deus está atento, os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos atentos às suas orações. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e a ansiedade vai embora. Confiar em Deus. E o último conselho que Jesus dá, verso 33. Buscar em primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar
uma vida de comunhão com Deus. Isso vai lhe ajudar a vencer a ansiedade. Um homem e uma mulher que tem uma vida de oração contínua, constante, verdadeira, de comunhão com Deus, as suas ansiedades são as mínimas possíveis. Ele não vive ansioso nem inquieto. Quando vem, são as mínimas possíveis, porque ele tem comunhão com Deus que ele serve, ele tem comunhão com Deus que ele crê. Então, buscar o reino de Deus, buscar comunhão com Deus, através da obediência à sua palavra, através do estudo e da leitura da sua palavra, através de uma vida de oração, buscar comunhão com Deus. Pode ter certeza, você vai falar como Davi: pode acampar um exército contra mim, eu não vou temer. Pode desmoronar o céu e a terra, eu não temerei, porque Deus está comigo. Comunhão com Deus. Se nós tivermos comunhão com Deus, irmãos, e confiarmos nele, as nossas ansiedades desaparecerão. Nós aprenderemos a esperar exatamente a hora certa, o momento certo, as coisas certas, as pessoas certas. Se nós buscarmos comunhão com Deus, confiar em Deus, nós vamos aprender a valorizar a nós mesmos, sabendo que nós somos apenas servos inúteis, escolhidos por Deus. Como dizia Paulo: eu sou o último dos apóstolos, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo valorizava o que ele era, Paulo valorizava o que ele tinha, o que ele tinha recebido, o que Deus tinha feito dele. Paulo valorizava isso. Quantos homens de Deus não estão desvalorizando seus ministérios porque estão frustrados? Não pense que você vai encontrar pessoas perfeitas para se relacionar. Se você não tiver comunhão com Deus, intimidade com Deus, vida de comunhão com Deus e oração, meu irmão, você vai viver sempre ansioso, esperando muito das pessoas que não podem te dar nada, esperando muito das pessoas que não podem fazer nada, e vai viver frustrado, ansioso. No começo do meu ministério, irmãos, eu tive uma decepção muito grande com uma pessoa que, de muita condição, de posse, e que muitos irmãos esperavam que essa pessoa fizesse muita coisa pelo nosso ministério, e essa pessoa não fez absolutamente nada. E os irmãos esperando que aquela pessoa de posse, aquela pessoa que tinha dinheiro, fizesse alguma coisa pelo ministério, e até começou a vir pensamentos para fazer isso, para fazer aquilo, e a gente esperando, aguardando, e nada. E aquilo foi criando expectativa, foi criando ansiedade, e nada. E Deus me ensinou ali que, embora Ele use os homens, mas não devemos esperar nos homens. Que embora Ele use os homens, nós não devemos esperar nos homens. Que embora Ele use os homens, nós não devemos colocar nossa confiança nos homens, mas sempre nele. É isso que está faltando. Não existe, irmão. Você está ansioso, você vai ter que ir num psicólogo para poder ouvir palavras, ou falar com o psicólogo, falar, desabafar, e ouvir ali pouquíssimo, ele lhe dá algumas orientações, muito pouco. Ou então você vai ter que ir no psiquiatra, porque a ansiedade já está descontrolada e você vai ter que tomar remédios psicotrópicos. Ou então a gente segue o conselho de Jesus. Aprende a valorizar as coisas simples. Aprende a dar valor a si mesmo. Aprende a dominar as ações e emoções.
a viver um dia de cada vez, aceitar que você é limitado, e a viver a vida que é mais importante do que os bens, do que as realizações, do que os projetos, a confiar em Deus, a ter fé em Deus, e a buscar uma vida de comunhão com Deus. A gente faz isso, e a ansiedade vai embora. A gente faz isso, e a ansiedade sequer vai bater na sua porta. E você vai chegar para mim e vai dizer: pastor, eu segui aquele conselho naquele dia que o senhor deu pela palavra de Deus. Pastor, a ansiedade desapareceu, foi embora. Pastor, eu era uma pessoa ansiosa até aquele dia que eu ouvi aquele conselho da palavra de Deus, daquela pregação sobre a ansiedade, e comecei a seguir aqueles conselhos, comecei a confiar em Deus, comecei a buscar comunhão com Deus, a intimidade com Deus, através da oração, uma vida viva de oração. Comecei a dar valor a mim mesmo, a dar valor às coisas simples, a dar valor à vida, e não às coisas materiais, as conquistas materiais. Comecei a viver um dia de cada vez. Comecei, sim, a dominar minhas ações, minhas emoções, e aceitar que eu sou limitado, pastor. Quando eu fiz isso, a ansiedade acabou-se. E aí você vai já passar para outras pessoas. Mas enfim, irmãos, para concluir, alguns psicólogos ensinam que nós precisamos desacelerar os nossos pensamentos e aprender a gerir a nossa mente, e que essas ações, elas são fundamentais para nós vencermos a ansiedade. Desacelerar o pensamento, gerir, nós mesmos vamos gerir as nossas ações, e isso vai ser fundamental. E a palavra de Deus diz o que, pastor? Filipenses 4. Eu respeito o conselho dos psicólogos, eu respeito. Eu não sou aquele tipo de crente que diz: o psicólogo é pecado. Não, meu irmão, se você precisa, procure um profissional. Eu sei que outro dia eu falei isso, me crucificaram aí nas redes sociais, teve irmão me crucificando, mas não, isso é tolice, é coisa de crente neopentecostal, é ideia de crente neopentecostal. Não teria dificuldade nenhuma de procurar um psicólogo ou um psiquiatra se eu tivesse necessidade. Não teria necessidade nenhuma, ou não teria dificuldade nenhuma. Graças a Deus não preciso, mas se tivesse, não teria dificuldade nenhuma. Vamos ver o que a Bíblia diz. Filipenses 4. O que Paulo ensinou aqui para concluir, para nós vencermos a ansiedade, superar a ansiedade, ou mesmo não nos torna, ou prevenir, né? Prevenir a ansiedade. Filipenses 4, do verso 4 em diante, diz assim: os conselhos de Paulo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em quê? No Senhor. É nele que está a nossa alegria, é nele que está o nosso regozijo. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, prestar ao Senhor, ou seja, viver de uma forma de equidade, viver de uma forma honesta, digna ou bíblica. 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. Vocês não estejam inquietos, ora, apresenta a Deus: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu estou ansioso por isso, Senhor, eu queria muito isso, Senhor, mas eu coloco em tuas mãos, porque o Senhor é quem sabe o que é melhor para mim. Eu acho que é melhor, eu penso que é melhor, mas pode não ser. Então, Senhor, faz alguma coisa aí. Apresenta a Deus: Senhor, eu queria muito, era meu sonho, era meu desejo, mas não sei, Senhor, quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá, daqui 1 mês, 6 meses, eu não sei, Senhor, pode não ser. Eu confio em Ti, coloca em tuas mãos. Ele diz: não esteja inquieto, apresenta a Deus em oração. E o que vai acontecer no verso 7? A paz de Deus, desconhecida ao entendimento do homem, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, uma paz que vai além da compreensão do homem vai ser derramada no teu coração. É isso que ele está dizendo. Eita, psicólogo bom esse Paulo. Vai fazer uma consulta com o doutor Paulo. Doutor Paulo, estou ansioso. Coloca as tuas preocupações diante do Senhor em oração, e já ora agradecendo a Ele.
com ação de graças. É mesmo, Paulo? É. E se eu fizer isso, Paulo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, Deus vai derramar uma paz que excede o entendimento do homem. Deus vai guardar o teu coração, a tua mente, os teus sentimentos em Cristo Jesus. E depois disso, Paulo, depois de orar e apresentar a Deus, no verso 8, tudo que é verdadeiro, ocupe o seu pensamento com o que é verdadeiro, com o que é honesto, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso. Ocupe sua mente com essas coisas, com coisas boas. Para de pensar coisa ruim. Como eu falei, tem gente que fica pensando coisa ruim. E ele está dizendo aqui: ocupe o pensamento nessas coisas. Ora, apresenta a Deus já agradecendo. E ocupe sua mente com coisas boas. Pronto. O remédio. O melhor psicotrópico que você pode tomar. O conselho de Jesus, o conselho de Paulo. O conselho do Espírito Santo. Então, meus queridos, a gente acha que as coisas vão se resolver num passe de mágica? Não, nós vimos aqui que é um processo. Podemos iniciar esse processo, vamos dizer, dessa cura, dessa ansiedade que nós estamos sofrendo, seguindo esses conselhos. Esses conselhos que a palavra de Deus nos dá. Não é um estalar de dedos, não é uma campanha, não é agarrado com amuleto, não é passando um lenço ungido em alguém, mas é seguindo os conselhos da palavra de Deus. Sem dúvida alguma, irmãos, sem dúvida alguma, se nós fizermos isso com persistência, com insistência, de forma contínua, você vai ver esses resultados benéficos para a sua vida. Foi isso que Jesus estava ensinando. Era esse o discurso de Jesus nesse momento. Jesus olhou e viu ali pessoas ansiosas, pessoas inquietas, pessoas agitadas, esperando dele aquilo que ele não veio dar para eles naquele momento, esperando dele que ele fizesse a revolução contra o Império Romano, que ele juntasse cavaleiros, soldados, fizesse a revolução, tomasse Israel das mãos dos romanos, esperando o rei que trouxesse riquezas materiais para o povo. Jesus estava, o povo está ansioso, estão esperando em mim coisas que eu não vim prometer para eles, esperando em mim coisas que eu não vim dar para eles. E isso está acontecendo nas igrejas. As pessoas vão nas igrejas e ficam ouvindo promessas e mais promessas que Deus nunca fez. O coitado que vive dando dízimo, que diz que as portas do céu vai se abrir, vai multiplicar 100 vezes mais, nunca multiplicou e nunca vai multiplicar, porque Deus não prometeu. O cara que vive fazendo campanha, pegando envelope, botando dinheiro, meu irmão, isso é perca de tempo. Isso é perca de tempo e é jogar dinheiro fora. Você só vai se tornar uma pessoa cada vez mais ansiosa. Ah, mas é porque o fulano deu testemunho, o outro deu testemunho, o outro deu testemunho. Meu irmão, não se liga por testemunho, se liga pela palavra de Deus. Por que aqui não tem testemunho? Por que eu não abro espaço? Irmão, vem dar testemunho aqui. Irmão, a palavra de Deus é o testemunho que nós precisamos. Esse é o testemunho que vai salvar nossas vidas. Então, queridos, que Deus abençoe a igreja, que essa palavra possa servir de orientação para a sua vida. E eu espero ver você bem, sem ansiedade, em paz, tranquilo, deitado na sua rede, se balançando, o mundo desabando, e você tomando aquele cafezinho, ou comendo aquela empada que a irmã Rosemary faz, ou num dia frio tomando aquele chimarrão quente, se você gostar, ou nos dias quentes tomando aquele tererê gelado, como a gente gosta, lendo sua Bíblia, orando, buscando a Deus, indo para o seu trabalho tranquilo, voltando tranquilo, cuidando da sua casa, cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido, dos seus filhos, respeitando e honrando seus pais, e tranquilo, esperando em Deus, sabendo que Deus tem um tempo para tudo, tem uma hora para tudo. E como diz João Batista, um homem só tem aquilo que ele recebe do alto. Ele falava na questão ministerial. João Batista, aquele que tu batizou, que disse ao Cordeiro de Deus, está batizando mais do que tu. Ele disse: ele vai crescer, eu vou diminuir, porque o homem só tem o que ele recebe de cima. Então, que nós possamos seguir o conselho de
de João, o apóstolo, que disse que nós vamos pedir aquilo que é vontade de Deus. E se aquilo que é vontade de Deus é o que nós pedimos, nós teremos, Ele fará. Não adianta pedir o que não é vontade de Deus. É para o teu prejuízo, é para a tua dor de cabeça. Confia em Deus. Confia em Deus e faz o bem. Confia em Deus, segue os caminhos dele. Confia em Deus e obedece a palavra dele. Abre mão, renuncia. Viva a vontade do Senhor na sua vida. Deus vai estar contigo em cada passo, em cada instante, em cada momento.